Então, meu querido Douglas, é o seguinte, fala pra gente aí um pouco da sua história, a carreira e o que faz atualmente. Eu saí de casa muito jovem, Tony. Eu saí de casa com 13 anos, era um adolescente praticamente ali, um pré-adolescente para adolescente, e eu embarquei no sonho de ser atleta de futebol. Joguei bola até os 18 anos, joguei em grandes clubes do futebol de base pelo nosso Brasil e tive a oportunidade de conviver com diferentes culturas. Dos 18 para os 19 anos foi um dos piores momentos da minha vida, onde eu tive uma transição profissional. Eu saí realmente ali do mundo do futebol, do esporte, e passei a enveredar nas linhas do estudo, da universidade, do mercado de trabalho. Eu passei por um momento terrível, de grande medo, de grande ansiedade. Para você ter uma ideia, Tony, eu ficava no quarto, trancado, com medo de enfrentar a vida, com medo de encarar a vida, porque eu sabia que o mercado de trabalho, o mundo lá fora, era muito concorrido. Então eu busquei, dentro do processo de autoconhecimento, através da leitura de livros, fazendo cursos e realmente exercitando a minha fé, um sentido para viver, um sentido para estar aqui no mundo. E foi onde eu me encontrei como professor. Me formei em administração, em matemática, fiz algumas pós-graduações, estou fazendo meu mestrado na Universidade Americana, e hoje a minha mensagem é em prol realmente de tirar as pessoas da zona de conforto e impulsionar elas à ação. Então, Douglas, fala um pouco aí sobre essa É só esse momento esse escuro. momento difícil que você passou na sua vida, que ficou preso, que ficou com medo de enfrentar a realidade. Perfeito, eu passei por uma transição de carreira muito forte e eu saí de um mundo que era o mundo do esporte. Eu era um atleta de alto rendimento e precisei decidir um novo caminho, uma nova escolha profissional. E nesse período, como eu estava em uma transição da adolescência para a fase adulta, eu tinha ali 19 para 20 anos, eu fiquei com muito medo da vida. Eu ficava trancado no quarto, com medo de sair na rua, triste, chorando, me sentindo frustrado. Mas no fundo eu sabia que Deus tinha um propósito para a minha vida. Eu sabia que Ele tinha um chamado para mim e que a minha vida não acabaria ali. Então eu fui em busca de conhecimento, li centenas de livros, me informei, me graduei. Hoje eu dei um nível a mais na minha carreira entrando no mestrado, e eu sempre fui um jovem muito empreendedor, muito determinado, e hoje eu encontrei sentido na minha vida ajudando outras pessoas a encontrarem sentido na vida delas. Essa é uma mensagem de ânimo. Existe uma passagem bíblica que fala assim: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, a gente está aqui no mundo não é para viver flores em 100% do tempo. A gente está aqui no mundo para realmente vencer, para ir para cima e para aprender com a vida. Você, ouvinte, lembre que a gente não aprende nos momentos bons, a gente aprende nos momentos de dificuldade. Então são nos momentos de dificuldade, são nos momentos de dor que a gente cresce. E se hoje você não encontra sentido para a sua dor, para o seu sofrimento, fica tranquilo que os nossos olhos são muito limitados aos olhos de Deus. Deus já enxergou para você lá na frente uma coroação. Vem coisa muito boa por aí. Aqui com o nosso querido Paulo Anderson, combateu com combate. Pois não, Douglas, fique à vontade. Perfeito, Adriano. Eu constantemente, dia após dia, estou enfrentando o medo. E existe duas formas de você superar o medo. Mas antes de falar para você essas formas, eu queria dizer que o medo, ele é natural do ser humano. O medo, ele é um mecanismo de defesa que a gente tem para que a gente não morra. Por exemplo, se a gente vai atravessar uma rua e está vindo os carros, a gente espera os carros passar por conta do medo. Se não existisse medo, a gente iria atravessar a rua e acabaria morrendo. Se a gente, por exemplo, está ali num prédio e o prédio começa a pegar fogo, você está ali no 5º andar, você não pula imediatamente por causa do medo. Pular poderia te gerar a morte. Então
todas as emoções e todos os sentimentos que existem dentro da gente, eles são bons. Vou te explicar por quê. Por exemplo, por que que a tristeza é boa? Tudo que Deus criou dentro do nosso organismo, dentro do nosso corpo é bom. A tristeza é boa, Adriano, porque ela é um convite para que a gente venha olhar para dentro, internamente, e para que a gente ressignifique a forma da gente encarar a vida. Vamos falar aqui de outra emoção. Vamos falar da ansiedade. Por que que a ansiedade ela é boa? Muitas vezes as pessoas criticam, julgam, querem se livrar, mas a ansiedade é boa porque ela é um convite para você viver no momento presente. Então, quando você está ansioso, seu corpo está falando assim, volte para o momento presente. Então, todas as emoções, tanto as positivas quanto as negativas, elas são boas. As negativas são boas porque elas são um convite para que a gente venha olhar para dentro e ressignificar a nossa vida. Agora, o medo. Existem duas formas de você enfrentar o medo. Primeira forma é você enfrentando. Por exemplo, eu tinha muito medo de andar de moto. Eu tinha meu carro e eu precisei comprar uma moto também. Nunca tinha andado de moto. E tinha muito medo de andar de moto, Tony. Na primeira semana andando de moto, você sabe o que aconteceu comigo? Eu tomei uma queda. Eu me arrebentei. Então, eu tinha tudo para nunca mais andar de moto. Quando eu subia na moto, meu coração palpitava. Eu tinha medo. Mas só que eu falei, não, essa moto não vai me vencer. Se for para ela me vencer, eu prefiro fazer qualquer outra coisa, mas eu vou enfrentar. Caro Adriano, passei a enfrentar o meu medo de andar de moto e hoje já tem mais de um ano que eu ando de moto, não tive mais nenhum susto no trânsito, mas porque eu enfrentei o meu medo. E quando se tem muito medo, você precisa enfrentar ele em doses terapêuticas. Por exemplo, na primeira semana, eu peguei a moto e rodei o quarteirão, fiz um caminho mais curto. Depois, eu fui para um bairro vizinho. Depois, eu já estava rodando a cidade. Então, a gente, quando o medo é muito grande, a gente enfrenta ele em doses terapêuticas. Essa é a primeira forma de você enfrentar o medo. E a segunda forma de enfrentar o medo é você identificando o fato gerador do medo. Como assim? Por exemplo, eu abri o meu primeiro negócio, que foi um e-commerce de camisas, quando eu tinha 18 para 19 anos. E foi um ano com esse e-commerce que não deu certo, por um motivo ou outro. Fechei o e-commerce. Toda vez que eu ia empreender, me vinha um medo dentro do meu coração. Por que esse medo? Porque no passado eu vivi situações semelhantes que não deram certo. Então o nosso cérebro, ele está a todo momento evitando que a gente se frustre. E uma das formas de evitar essa frustração é o medo. E existe uma técnica para você encontrar o fato gerador do medo. Lá no meu livro, Reset, eu vou falar lá na palestra, dia 7 de maio, uma técnica para quando vier o medo, a emoção, você parar, respirar, identificar essa emoção, voltar ao momento que ela foi gerada e modificar essa emoção. Então, são essas as duas formas de você superar o medo, enfrentando e encontrando o fato gerador. Beleza, estamos entrevistando o nosso querido Douglas Rajambach. Agora, Douglas, as pessoas querem saber, antes que eu siga para a próxima pergunta, qual o significado do seu nome? Não é um nome de que origem? Alemão, francês, enfim. Explica um pouco aí pro pessoal aí. O Douglas Reichenbach. É diferente, né? É diferente. Eu juro a você que nos meus eu vou fazer 58 anos de idade, eu nunca vi um nome assim. Aqui no Brasil, né? Aqui no Brasil. Fora a gente sabe que existe. Fica à vontade. Douglas Reichenbach, ele é um nome... Reichenbach é um nome de origem alemã. Minha família, por parte de pai, é do Paraná. E lá no sul do Brasil, as pessoas têm nomes diferentes, realmente. Tem Reichenbach, Neumitz, Morgerot. Então, tem vários nomes que é como se a gente estivesse falando uma língua estrangeira. Meu sobrenome ele vem da descendência da minha família lá do Paraná, com povos de colonização europeia. Beleza, são 8 horas e 41 minutos. A linha está liberada para você, 3303-8427. Ligue e participe.
Estamos entrevistando o Douglas Ragenbach. A próxima pergunta é a seguinte, Douglas. O que autossabotagem é? E que é o sabotador interno? Isso é importante, viu? Você explica aí, meu. Perfeito. Autossabotagem são barreiras internas que a gente cria para alcançar os nossos objetivos. Por exemplo, você tem o sonho de abrir um negócio. Aí você começa a ter aqueles pensamentozinhos. Eu vou quebrar, empreender no Brasil é difícil, tem que pagar muito imposto, enfim. Autossabotagem são essas barreiras que você cria que impedem que você chegue ao seu objetivo final. E esses pensamentos que você cria, pensamentos na maioria das vezes negativos, ele vai alimentando um carinha, um vilãozinho que existe dentro de você. Que eu costumo falar que esse vilão é o sabotador interno. Então, o sabotador interno, ele é um falso protetor. Por que falso protetor? Porque ele quer proteger você da frustração, do medo, da decepção. Então, por isso, ele vai jogando pensamentos aí na sua mente para que você não haja, para que você não faça uma faculdade, para que você não empreenda, não abra o seu negócio, para que você não mude, para que você não saia da zona de conforto. Então, tá aí o conceito de autossabotagem e também o conceito de sabotador interno. Beleza, então, nosso querido Douglas Ragenbach está aqui conosco no Estúdio da Anchieta FM. A quarta pergunta: por que a frustração é um dos sentimentos mais prejudiciais ao ser humano, nosso querido Douglas? Quando eu descobri o conceito de frustração, minha vida mudou. Porque a gente, brasileiros determinados, guerreiros, estamos constantemente enfrentando nossas dificuldades, nossas adversidades. E nós também que somos jovens, que estamos na época de escolhas profissionais, enfim, a gente passa por decepções. A grande maioria das coisas que a gente faz não vai dar certo. E esse não dar certo, muitas das vezes, na grande maioria, gera um sentimento de frustração. E cada vez que você vai fazer algo novo, que você vai embarcar em um novo projeto, aquele sentimento, aquela emoção de frustração, ela volta a te visitar. Então, você entender o que é a frustração e você saber lidar com a frustração é muito importante para você ir para cima, como eu costumo falar. Outra coisa, muitas das vezes as pessoas sentem ansiedade, as pessoas sentem medo por causa da frustração. E às vezes elas falam assim, eu estou ansioso, mas, por exemplo, a entrevista de emprego. Você vai para uma entrevista de emprego e às vezes você se sente ansioso, com medo daquela entrevista. Às vezes essas emoções elas vêm por conta da frustração, que no passado você já foi para outras entrevistas de emprego que não deram certo, e aí quando você se depara com aquela nova entrevista, o seu organismo passa a gritar em forma de emoção. Beleza, são 8 horas e 45 minutos. Douglas, eu estou muito satisfeito com você ter vindo aqui no Estúdio da Anchieta FM, ter passado essas informações para nós. Desejo a você de coração mesmo que você realmente tenha sucesso no seu empreendimento, viu? Que Deus possa lhe iluminar a cada dia e lhe dar forças para você poder lutar. Porque a gente sabe que não é fácil, está muito difícil superar todos os obstáculos da nossa vida. Depois da pandemia para cá, as coisas realmente mudaram, né? A situação ficou muito difícil para todo mundo, né? A gente perdeu muita gente que a gente conhecia. Graças a Deus não perdi ninguém da minha família, mas conheço pessoas que perderam seus pais, seus irmãos, seus tios, e aí vai. E isso realmente deixa a gente triste, né? Porque a gente queria que essas pessoas estivessem aqui conosco. Mas infelizmente foi embora para nunca mais, né? Então assim, eu quero lhe desejar a você muita paz mesmo, muita força. Você é um rapaz, um jovem empreendedor, certo? E isso é importante para que dá incentivo a outras pessoas, a outros jovens que hoje estão numa situação difícil, né? Hoje você pode ter certeza absoluta, meu querido Douglas, que tem jovens que estão passando pelo que você passou, né? Está trancado no seu quarto, vendo como é que está lá fora, meu Deus. Uma situação dessa, tudo difícil, tudo aumentando,
e o salário continua o mesmo, a situação está difícil, mas a gente tem que enfrentar. Nós temos que se apegar com Deus, que Deus é a força das nossas vidas. Não existe um homem sem Deus é um homem vazio, né? Isso aí você pode ter certeza disso. Então, assim, a gente pede a essas pessoas que tenham fé, tenham força e esperança. Não se entreguem, né? Não se entreguem, nem busquem consolo em outros caminhos. Falo outros caminhos, nas drogas, no alcoolismo, na prostituição, entendeu? Então, nesse tipo de coisa, porque realmente é muito difícil o retorno. Perfeito, eu agradeço a minha presença aqui hoje, esse convite, estar aqui com vocês. E eu queria falar que a minha voz, ela chega até a casa dos ouvintes, a quem está aí nos ouvindo. Mas ainda mais importante que isso, eu queria falar que sozinho eu vou até ali na esquina, sozinho eu vou até a Bahia. Mas com a ajuda de vocês eu vou até o Paraná, vou até a Europa.